Dawns with the arrival of the Olympic flame at the end of its 2,000-mile journey from Greece. It's of 50 nations. The German team as hosts come last, and then Germany's Führer declares the 11th Olympiad officially open. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Viva! 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 O nazismo e o fascismo político, eles ficaram no contexto histórico, mas a gente tem outra questão que é as expressões políticas que vão tendendo para o caminho do pensamento nazista e fascista. É que antes de você fazer essa passagem, eu queria ficar um pouco ainda nessa questão da definição do fascismo. E aí depois a gente vai precisar esse episódio que você quer abrir, esse capítulo que você quer abrir. Porque assim, os meninos estavam comentando como é difícil você enquadrar conceitualmente o fascismo, e é mesmo. No entanto, tem algumas características, assim, bem específicas do fascismo, porque senão também você vai chamar qualquer coisa de fascismo. Então ele tem alguma coisa que é própria dele, que é muito típica dele. O primeiro ponto é esse. O segundo é que você tem dificuldade de fazer esse enquadramento conceitual num panorama histórico amplo, né? Então, se você pensa em 120 anos, você vai ver o fascismo como qualquer outro movimento histórico sofrendo transformações. Mas tem que existir um mínimo ali nele para você poder olhar para um certo movimento e falar assim, olha, isso é um movimento fascista, senão você não consegue qualificar as coisas. Então, para poder fazer essa qualificação, você precisa ter esse mínimo. E um terceiro ponto é como que, conforme um conceito vai ficando mais popular ou impopular, as pessoas vão tendo mais resistência de se identificar com ele, ainda que assim elas o sejam. Elas podem até não admitirem isso publicamente, apesar de elas estarem tendo um comportamento, uma mentalidade fascista, pega mal pra caraca você falar que é fascista. Então, hoje, talvez seja mais complicado você fazer uma parada assim. Você faz frases do tipo que as minorias vão ter que se submeter, mas na sequência você não admite que isso é ser fascista, mas isso em última instância é ser fascista, a ideia de que as minorias têm que se submeter ou desaparecer. Ô Maurício, só um comentário, isso é tão certo que você tá falando, a ponto de um político fazer um discurso nazista para um grupo de judeus e eles darem risada. E aí eu quero, lá no Hebraica, né, você tá falando, e aí eu quero aproveitar aqui para arriscar alguns pontos muito fortes que é fascismo, até porque a gente precisa ir fazendo, nesse momento aqui, aquilo que a sociologia se propôs a fazer no nascimento dela, que era pensar o mundo simultaneamente enquanto propunha-se a transformá-lo e fazer o que nos cabe, né? Que é o seguinte, o fascismo ele tem algumas características que são muito marcantes em qualquer época. Por exemplo, você sempre elege um inimigo para ser combatido, como o Everton falou. Você tem que ter uma grande ameaça. Isso, inclusive, está presente em um monte de filme blockbuster, né? Via de regra, você pega lá de novo, põe os russos, depois quando não são os russos, são os coreanos, quando não são os coreanos, são os chineses, depois você volta nos russos, daí os coreanos, daí os chineses, de vez em quando os vietnamitas. E joga os árabes também. Você precisa ter ali um grande inimigo para combater. Isso é uma coisa comum. No período da década de 20 e 30 eram os judeus e os comunistas. A grosso modo, judeus e comunistas. O mundo tá ferrado por causa dos judeus e comunistas. Hoje é a Heineken, né? A Heineken, hoje a Heineken é um inimigo a ser combatido também, né? É a referência da piada.
Uma segunda característica é que o movimento fascista, ele não se identifica como um movimento de direita, historicamente. Ele não se identifica como um movimento de direita. Ele não assume que é um movimento de direita. Ele se assume como um movimento popular. Isso é uma outra característica sempre importante. Ele se outorga a pachorra de ser um representante popular, dos anseios populares. E ele vende essa imagem, entende? Eu gosto sempre de lembrar que o partido nazista, ele se chamava Partido da Social... o Everton Silene... Nacional Socialista. Nacional Socialismo Alemão, né? Do popular e tal. A ideia de que eles Trabalhadores alemães. Sim. Então, tem essa característica de serem pobres. Eles têm uma outra característica, que é a aversão pelo conhecimento, a aversão pelos livros, a aversão pela teoria, somada a muita teoria de conspiração. Isso também é muito comum. Também é muito comum, não. Isso é um ponto marcado em todas as décadas em que você procurar olhar pro fascismo. Tem uma outra que eu acho que é muito fundamental, que está num texto da Hannah Arendt, chamada A Origem dos Totalitarismos, que a Hannah, ela estava tentando responder a pergunta que eu acho que fica para todos nós, né? Como é que alguém pode ser fascista, em última instância, não é? Porque, assim, se você olha friamente, e aí o Wellington falou lá no... Wellington, é muito mano. O Wellington falou lá no grupo, pode falar palavrão. Você ser fascista é você se assumir muito filho da puta. E você se assume e não vê um problema nisso. Então ela foi lá pro tribunal de Nuremberg, onde estavam sendo julgados os principais líderes do nazismo, e ela tentou ali entender como é que o mal tinha se tornado uma banalidade tão medonha, né? Como é que o mal tinha sido banalizado daquele jeito. E o livro, obviamente, é complexo, eu não vou falar do livro inteiro aqui, mas tem uma característica muito específica, que é a tentativa de negar o contraditório. Ou seja, no fascismo, você não admite aquilo que é o clássico da democracia, que é a presença do contraditório. Então, você anula o contraditório, você quer acabar com o contraditório, quer destruir o contraditório. Então, não tem possibilidade de você pensar diferente no fascismo. Você anula todo mundo que é diferente, você nega que essa diferença exista. Aquelas minorias, você expurga elas, é o termo usado por eles na época, você expurga, né, como se fosse um pecado sendo mandado embora, e aí você cria uma sociedade de massa. A sociedade de massa vira uma sociedade fascista. Nessa sociedade de massa, em que criticar passa a ser crime, literalmente crime, criticar passa a ser um crime, agora você implementa um Führer, que é a última característica que eu quero citar aqui, um líder, alguém para ser exemplificado, ser seguido, o Mussolini, o Hitler e o Bolsonaro. Você encarna nele uma perfeição. Vocês são ligados aí. Você encarna nele uma perfeição divina, né? Uma missão divina que transcende os desejos, e aí você escapa do campo da racionalidade e agora você tá no campo do místico e você não precisa mais argumentar bosta nenhuma, porque agora é místico o negócio. Agora você tem um escolhido. Pra fuder mais ainda, se você tiver um cara que no nome tem Messias, aí, prato feito, você não precisa fazer mais nada. Essas características todas, da negação do intelecto, da transformação da sociedade em massa, de você eleger o inimigo, isso é a caracterização clássica do fascismo. Então, quando você olha para os movimentos contemporâneos e fala assim, ó, isso é fascismo, e os caras falam, vocês também chamam qualquer coisa de fascismo, é só você começar a fazer o enquadramento histórico, né? E isso é fundamental. Muito obrigado por acompanhar até aqui este trecho do Distopod. E se você quiser ouvir este episódio completo, basta procurar por Distopod nos meios podcastais de comunicação, como o Google Podcast, o Spotify, o Castbox, o Deezer, o Anchor, o Radio Public, o Breaker e o Pocket Cast. Se quiser, você pode nos acompanhar também nas redes sociais, como o Instagram e o Twitter pelo @Distopod ou pelo YouTube no Distopod Podcast. Então, vida longa e próspera e até o próximo fragmento distopódico.